Hoje vamos falar sobre epidemiologia, mais precisamente sobre estudos de acurácia. Mas afinal, o que é acurácia? Qual é a sua importância? Bom, acurácia significa exatidão, precisão em uma medida ou resultado. No nosso contexto, a acurácia se refere à capacidade que o método tem de acertar o diagnóstico. A acurácia é importante para dimensionar o valor da informação dada por um teste, exame, prova ou característica. E como podemos dimensionar a acurácia do teste estudado? Usando os indicadores de acurácia. Os indicadores do estudo de acurácia são a sensibilidade, ou seja, a função de reconhecer os casos de doença, a especificidade, que seria o reconhecimento dos não doentes, o valor preditivo positivo, que é a probabilidade da pessoa ser doente se o resultado do exame for positivo. O valor preditivo negativo, por sua vez, é a probabilidade da pessoa ser saudável se o teste for negativo. Para representar a acurácia de um método, usamos a curva característica de operação do receptor, a curva ROC, em que um gráfico demonstra a variação entre a sensibilidade e a especificidade para diferentes valores de corte, em que a variável de maior valor preditivo é a variável de maior curva, ou seja, possui uma maior acurácia de diagnóstico. Na epidemiologia, a acurácia é uma medida de validade bastante utilizada em estudos sobre avaliação de testes diagnósticos ou de rastreamento. Então, podemos realizar diversos estudos de validade utilizando a acurácia? Sim, vou apresentar para você um artigo que é um bom exemplo de como usamos a acurácia. O nome dele é Acurácia da Hipertensão Arterial Sistêmica Autorreferida em Adultos de Rio Branco, Acre. Os autores são Cleuciane Lima Melo, Tatiane Amaral, Cledira Amaral, Maurício Vasconcelos e Gina Monteiro. Ele foi publicado em 2019 pela revista Epidemiologia e Serviços de Saúde. De forma introdutória, os autores expõem a definição de Krauser sobre hipertensão arterial sistêmica, que seria uma condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. Eles apontam a hipertensão arterial sistêmica como um fator relevante no aparecimento de morbidades cardiovasculares e seus portadores, diminuindo a expectativa de vida, bem como a sua qualidade, e aumentando os custos socioeconômicos para os portadores de hipertensão arterial sistêmica. Ainda sobre a prevalência da hipertensão arterial sistêmica, são apontadas as duas formas de diagnóstico, a mensuração da pressão arterial e o autorrelato. Diferenciando os dois métodos, a mensuração da pressão arterial apresenta como vantagens uma maior acurácia em seu diagnóstico. No entanto, como desvantagens, eles apresentam o seu maior custo, a necessidade de profissionais capacitados para realizar o procedimento, o uso de equipamentos específicos para este fim, o preparo do paciente para que nada afete os valores que serão encontrados no exame e também a necessidade de conhecimento da técnica padronizada para esta aferição. O autorrelato, por sua vez, apresenta como vantagens o menor custo, maior acessibilidade e a rapidez em seu diagnóstico. No entanto, como desvantagens, ele apresenta uma maior suscetibilidade a erros, exige conhecimento prévio do diagnóstico do participante e também a compreensão do instrumento que será aplicado à população. Os autores justificam esse estudo pela ausência de dados de base populacional sobre a prevalência de hipertensão arterial sistêmica mensurado na região norte, em especial na cidade de Rio Branco. O Brasil, por sua vez, é um país de proporções continentais e a validade do autorrelato da hipertensão arterial sistêmica em outras regiões do país
não garante a necessária segurança para o uso dessas validações nos demais regiões do país, principalmente na região amazônica, bem como a necessidade da validação do autorrelato da população local para a utilização em pesquisas epidemiológicas. O objetivo do estudo é analisar a validade da hipertensão arterial sistêmica autorreferida na população adulta da cidade de Rio Branco, no Acre. Trata-se de um estudo de acurácia diagnóstica da hipertensão arterial sistêmica autorreferida em adultos do município de Rio Branco, Acre. Todos os indivíduos participantes eram residentes do Rio Branco no período de abril a setembro de 2014 e tomou-se como base os dados do censo de 2010, que estimou uma população de 336.038 habitantes e 96.276 domicílios distribuídos em 338 setores censitários. O plano amostral foi elaborado considerando-se 2 estágios, setor e domicílio, estimados no censo também de 2014. Já os domicílios foram selecionados por amostragem sistemática e todos os adultos neles residentes foram entrevistados. O tamanho da amostra foi calculado considerando-se a prevalência de 15% de alteração renal na população, o que gerou uma amostra de 652 adultos. Dividido-se esse tamanho de amostra pelo número médio de adultos por domicílio, constatou-se a necessidade de selecionar 440 domicílios. E, por fim, decidiu-se pela seleção de 40 setores e 11 domicílios por setor. Os dados demográficos e socioeconômicos, assim como as informações sobre os hábitos de vida e de saúde, foram obtidos mediante a aplicação de questionários estruturados e com entrevistadores treinados. As variáveis elencadas pelos autores foram faixa etária, sexo, escolaridade, situação conjugal, morbidade, atividade física, tabagismo e etilismo. A hipertensão arterial autorreferida foi obtida a partir da seguinte pergunta: alguma vez o senhor ou a senhora já foi diagnosticado por algum médico com hipertensão ou pressão alta? Já a hipertensão arterial sistêmica mensurada foi constatada pela aferição da pressão arterial por profissionais de saúde em dia posterior à aplicação do questionário. Os participantes foram orientados quanto ao posicionamento adequado durante a aferição, sendo realizadas 3 aferições, a primeira após 5 minutos de repouso inicial e as outras 2 a intervalos de 2 minutos. Foram considerados com hipertensão arterial mensurada aqueles cujos valores da média da pressão arterial foi igual ou maior a 140 milímetros de mercúrio de PA sistólica e ou maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio para a PA diastólica ou com uso de medicamento antipertensivo. Os dados foram analisados de forma descritiva e exploratória e a descrição das variáveis categóricas foi apresentada pela distribuição das proporções. As prevalências de hipertensão arterial autorreferida e mensurada foram calculadas e comparadas pelo teste Q-quadrado, sendo adotado o nível de significância de 95%. A validade do autorrelato de hipertensão arterial foi expressa utilizando-se os indicadores de acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. A amostra final do estudo foi de 644 adultos, o que corresponde a 211.902 indivíduos no N expandido. Como resultado final geral, a prevalência da hipertensão arterial autorreferida foi de 16,6%, enquanto a mensurada foi de 19,6%. Em relação aos outros indicadores de acurácia, se obteve uma acurácia de 80% na maioria dos casos, uma sensibilidade de 53,7%, uma especificidade de 92,4% e uma área sobre a curva de 0,77%. A acurácia foi superior a 79% em todas as variáveis analisadas, exceto para a diabetes. Os autores constataram também que a prevalência da hipertensão autorreferida foi maior do que na mensurada e uma menor acurácia naqueles com idade inferior a 40 anos com sobrepeso e diabetes.
A sensibilidade do autorrelato foi menor entre os indivíduos jovens, na ordem de 29,9%. O valor preditivo positivo foi observado menor na faixa etária de 18 aos 39 anos, na ordem de 35,3%. Já o valor preditivo negativo mais baixo foi encontrado em pessoas com diabetes, 50,7%. Tais resultados foram sistematizados em duas tabelas e um gráfico. A tabela 1 descreve a prevalência da hipertensão arterial sistêmica autorreferida e mensurada segundo as variáveis analisadas. Nas linhas da tabela são distribuídas as variáveis categóricas. Já nas colunas estão distribuídas as frequências observadas na amostra representada pelo N minúsculo, com sua extrapolação para a população representada pelo N maiúsculo. Nesta tabela também é possível verificar o intervalo de confiança entre as categorias. Já a tabela 2 representa a acurácia da hipertensão arterial autorreferida segundo as variáveis independentes dos adultos. Nas linhas estão distribuídas as variáveis independentes dos adultos e nas colunas os indicadores de acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, bem como seus intervalos de confiança. Já a figura 1 representa a curva ROC, comparando a hipertensão arterial autorreferida e a pressão arterial sistólica. Neste tipo de representação, a área sobre a curva define a probabilidade do teste em detectar os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos, ou seja, expressa a acurácia do teste. No caso desse estudo, a área sobre a curva foi de 0,77, e significa dizer que em 77% das vezes o teste discriminará corretamente os resultados, mas por outro lado, em 23% das vezes fornecerá um falso resultado. A comparação do autorrelato da hipertensão arterial com a pressão arterial aferida permite estimar a probabilidade de um indivíduo realmente ser hipertenso autorreferido, sendo fundamental a investigação de acurácia da hipertensão antes de adotá-la como instrumento de avaliação, diante da grande variação entre as populações. A partir destes resultados, os autores afirmam que a hipertensão arterial autorreferida representa um bom método para estimar a hipertensão arterial em estudos epidemiológicos de adultos na cidade de Rio Branco, no Acre. No presente estudo, constatou-se também uma maior sensibilidade da hipertensão arterial autorreferida entre mulheres e entre os mais velhos acima de 40 anos. Os autores justificam devido à maior utilização dos serviços de saúde pela população feminina, bem como pelo fato de que, a partir do avanço da idade, são mais frequentes os aparecimentos de morbidade. Foram observadas também maiores níveis de sensibilidade e valor preditivo positivo entre as pessoas com morbidade. Neste estudo, porém, 50% daqueles com diabetes relataram negativamente o diagnóstico prévio da hipertensão arterial sistêmica, o que pode demonstrar uma sobreposição do diagnóstico de diabetes em relação ao diagnóstico de hipertensão. A sensibilidade da hipertensão autorreferida também foi maior entre os adultos com baixa escolaridade. Tal resultado pode ser explicado pelo fato da situação socioeconômica adversa favorecer o aparecimento de morbidade, além do fato da atuação das equipes de estratégia de saúde da família em áreas de maior vulnerabilidade. Verificou-se também maiores frequências de falsos negativos de hipertensão autorreferida no grupo principalmente constituído por homens com idade de até 39 anos, fumantes, etilistas com maior escolaridade, sedentários com sobrepeso e com ocupação. Tais resultados alertam sobre a importância de ações educativas de prevenção voltadas a estes grupos populacionais. Em relação às limitações do estudo, foram elencados 3 pontos principais. O primeiro, referente ao fato da coleta de dados da hipertensão autorreferida e mensurada serem realizadas em dias diferentes. O segundo é o fato do diagnóstico da hipertensão ter sido feito a partir de uma mensuração pontual. E o terceiro, há um possível viés de memória, já que a hipertensão arterial autorreferida era dependente da lembrança do entrevistado. Os pontos fortes do estudo foram a validade da hipertensão arterial autorreferida para a população adulta de Rio Branco,
o que contribuiu para compensar a escassez de estudos dessa natureza na região norte. Como discussão final, os autores reforçam a validação das informações sobre as doenças crônicas pelo autorrelato como importante para a vigilância das morbidades crescentes frente às atuais mudanças comportamentais e de estrutura etária da sociedade brasileira.